tem novidades de contratações no Cruzeiro. Marciliano, a expectativa é de que Luiz Sinisterra desembarque ainda nessa semana por lá, em Belo Horizonte, para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ele chega por empréstimo com opção de compra, tá? Jogador que havia sido comprado na temporada passada pelo Bournemouth por 140 milhões de reais. Gabigol está indo para a Arábia, mensagem do Paulo Santos. Paulão, o Gabigol tem negociação, o Gabigol está muito chateado com o que ele tem vivido no Cruzeiro, tá? Essa é uma informação que eu até estava aguardando para amanhã cedo, mas já que você está colocando o assunto na pauta, a gente traz mais detalhes. Hoje pela manhã, o Vinícius Gris, que é meu parceiro de 98 Esportes, me trouxe a notícia: Nicola, fica de olho porque escutei que há um movimento para o Gabigol ir para a Arábia Saudita. E hoje à tarde eu conversei com o Júnior Pedroso, representante do Gabigol, e o Júnior me contou que está na Europa para tratar sobre o futuro do Antony, mas também para conversar sobre o futuro do Gabigol. O Gabigol teve a oportunidade de ir para o Al Hilal enquanto o time era comandado pelo Jorge Jesus. Essa coisa esfriou a partir do momento que o JJ saiu do Al Hilal. Mas ele segue com cartaz por lá, naquele fundo de investimentos da Arábia Saudita, né? E a ideia é tentar fazer algum movimento nesse sentido, porque percebe-se que o Leonardo Jardim não vai utilizar o Gabigol. Só para lembrar que no empate 1-1 contra o Mirassol, nessa segunda-feira, lá em Mirassol, o Cruzeiro saiu na frente, tomou o gol do empate e mesmo precisando de mais um gol, o Leonardo Jardim não colocou o Gabigol. O Gabigol tem entrado sempre nos minutos finais, 3, 4, 5 minutos. Nesse jogo ele nem sequer saiu do banco de reservas. Acho que foi a deixa para perceberem que o Gabigol não será aproveitado pelo técnico português. Vamos lá, porque o Cruzeiro retornou depois do empate diante do Mirassol, muita reclamação com a arbitragem, um Cruzeiro desfalcado, querendo ou não, voltou com um ponto que foi importante devido às circunstâncias ali, porque naquele segundo tempo estava mais para o Cruzeiro perder o jogo do que para ganhar, e agora é o duelo em casa com o Internacional. Mas claro, o Cruzeiro precisa voltar a vencer em casa. O técnico Leonardo Jardim comemora o fato de ganhar reforços importantes, volta do Kaique, volta do Lucas Romero, volta do Christian, e a grande interrogação é na lateral direita. O William, será que já volta aos treinamentos nesta semana? Ele vem fazendo trabalhos específicos desde a semana passada por causa de um risco maior de ter uma lesão muscular. Ninguém foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Cruzeiro terá aí um tempo considerável até esse jogo com o Internacional, e todo mundo querendo que o Cruzeiro volte a vencer em casa depois das derrotas para Ceará e para a equipe do Santos. Uma previsão de público de 40 mil torcedores no sábado às 18h30, às 6h30 no Gigante da Pampulha. E já convidando todo mundo, teremos o Estúdio Móvel KTO, hein? Diretamente lá da Esplanada Sul do Gigante da Pampulha. Claro que está todo mundo naquela expectativa quanto à arbitragem, e o Cruzeiro vai fazer mais um protesto formal na CBF, e agora as informações que a gente tem é um protesto que vai ser contra o Rodrigo Sintra, que hoje é quem comanda a arbitragem no futebol brasileiro. Então, o Cruzeiro sabe que a reclamação que foi feita não surtiu efeito. Pelo contrário, no jogo seguinte, o Cruzeiro já foi prejudicado novamente, e além disso, o Cruzeiro vai ficar de olho, informação que a gente tem, nessas escalas em que aparecem árbitros do Rio de Janeiro, porque o VAR contra o Santos era do Rio de Janeiro e ontem a equipe quase toda, né, do Rio de Janeiro, e eles fizeram o que todo mundo acompanhou. Vamos ver. O Pedro Júnior ontem na entrevista falou que quantas vezes o Cruzeiro entender que é necessário, vai se manifestar, e a gente sabe, né, o que isso causa também, mas não dá para ficar e aceitar tudo calado, como vem acontecendo jogo após jogo, e o Cruzeiro sendo prejudicado. Eu sei que está todo mundo na expectativa sobre o mercado do Cruzeiro, e Luiz Sinisterra, hein? Cada vez mais perto aí de chegar, aguardado nesta quarta-feira em Belo Horizonte para complementar os exames médicos. O Cruzeiro não terá nenhum problema aí para regularizar o atleta até
a semana que vem, né? Claro que o ideal era já ter condição aí, pelo menos para ficar no banco diante do Inter. Isso já acho pouco provável, mas de qualquer forma, ele chegando para estes últimos ajustes. Aliás, o que falta mesmo é complementar os exames, assinar contrato, ser anunciado oficialmente e aí já começar a treinar. É o que ele vinha fazendo na pré-temporada do clube inglês, do Bournemouth. E aí vamos acompanhar então este movimento feito pelo Cruzeiro e a diretoria ainda trabalhando neste outro nome, né? Um nome aí, mais um, né? Mantido em sigilo. Claro que o Cruzeiro tem algumas possibilidades em andamento e assim que tiver algo mais concreto, vamos tentar trazer para todos vocês aqui na Samuca TV. Portanto, Luiz Sinisterra aguardado até esta quarta-feira em Belo Horizonte e aí é seguir os trâmites para ser anunciado oficialmente como o primeiro reforço do Cruzeiro aí na janela de meio do ano. Tá falado, pessoal? Pé no chão com algumas coisas, eu tento ser muito justo. É claro que o torcedor do Cruzeiro quer ganhar o Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem um bom time, tem um bom elenco, tem um baita técnico que está fazendo um bom trabalho. Agora o Alê tem uma expressão que eu gosto muito. É aquela história que você fala o seguinte, ó, se você oferecesse pro cara o contrato no início do campeonato, ele assinava de olho fechado. Se você virasse para qualquer torcedor do Cruzeiro no início do campeonato e falasse o seguinte, ó, Cruzeiro vai terminar o campeonato em 3º lugar atrás de Flamengo e Palmeiras e com uma vaga para a Libertadores do ano que vem na fase de grupo, voltando por um lugar gigante no futebol sul-americano, que é o lugar do Cruzeiro. Todo torcedor do Cruzeiro assinaria esse acordo, esse contrato. Acredito eu. Então, Cruzeiro quer ganhar, Cruzeiro pode ganhar, Cruzeiro tem que almejar ganhar. Mas na realidade atual do futebol brasileiro, você está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, atrás do Flamengo com um orçamento de 2 bi, do Palmeiras com um orçamento de 1 bi tanto. Meu amigo, a realidade do futebol é cruel. Eu tenho falado isso aqui há muito tempo a respeito do Atlético, há muito tempo a respeito do Atlético. E tô falando também a respeito do Cruzeiro. Infelizmente, gente, não tem jeito de comparar o orçamento de Flamengo, de Palmeiras com o orçamento de Atlético Cruzeiro. Então, nós vamos lutar ali, vamos beirar, na hora que os caras errarem a gente vai ganhar um campeonato aqui, uma Copa do Brasil ali, às vezes uma Libertadores a colar, mas a realidade é essa, campeonato de pontos corridos, a tendência maior hoje é de dar Palmeiras e Flamengo. Tomara que o Cruzeiro consiga furar a bolha e ganhar, Lê, mas a posição do Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro é uma posição absolutamente natural pelo que é o investimento do Flamengo, pelo que é o investimento do Palmeiras. Ô João, antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi eliminado pelo América. Esse América aqui que tá lutando para se manter na Série B do Brasileirão, na semifinal do Campeonato Mineiro, né? E aí começa o Campeonato Brasileiro, ainda com alguns problemas. O Léo Jardim dá ali o seu jeito, consegue a sua forma de jogar, consegue achar alguns jogadores que estão rendendo muito próximo do seu máximo, e o time só está atrás desses 2 gigantes. E aí, ô João, para você se manter nesse pique, como o Cruzeiro tem se mantido, é muito difícil. Por exemplo, nas últimas 5 rodadas do Brasileirão, o Cruzeiro fez 5 pontos, né? Uma vitória nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Nessas mesmas últimas 5 rodadas, Flamengo e Palmeiras fizeram 13. Sabe, assim, é uma pegada 4 louca. vitórias e um empate. O Palmeiras, inclusive, tá a 7 jogos sem perder no Brasileiro, o Flamengo tá a 6 jogos sem perder no Brasileiro. Então, assim, é uma pegada louca, que você tem que ter, que nem o Flamengo e o Palmeiras, que nessa janela aí saíram contratando Deus e todo mundo. Então, é muito complicado, a campanha ainda é muito boa, e eu acho que o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência. Eu confesso, João, que ontem eu perdi um pouquinho, eu tenho muita paciência, ok? Grande paciência, enorme paciência. Perdi um pouco com o Léo Jardim, que eu falei aqui mais de 1000 vezes, que é o melhor treinador do turno do Campeonato Brasileiro, porque ele tem ali algumas boas opções, o time dele se entrega muito fisicamente,
Evidentemente isso cobra um preço, né? O desgaste no segundo tempo ele vem e vem com força e ele não mexe no time. Ele não mexe no time. Teve o erro de arbitragem, sim. Foi pênalti, sim. Mas isso vem acontecendo em vários jogos. Ontem ele tinha vários desfalques, é verdade. Isso que você diz é a questão dele tardar a mexer no time ou sequer mexer no time. Exatamente. Porque o Mirassol não tem um elenco melhor que o do Cruzeiro, né? E o cara fez as 5 substituições. E o time, inclusive, melhorou. Porque o jogo é muito físico. Principalmente o jogo do Cruzeiro. Então, por exemplo, você não voltar... O Matheus Henrique, o Mateuzinho, um pequeno gigante anão, para mim ele seria titular do time ontem. E para mim será titular do time sempre. Eu acho um baita jogador. E que, infelizmente, se machucou no melhor momento dele. Exatamente. E aí eu acho que ele tem que ter uma minutagem maior. No jogo, acho que foi da Copa do Brasil, Pans, que ele entrou com 93 minutos. 93. Foi contra o CRB. CRB, na Copa do Brasil, entrou com 93. Não dá pra você botar o Mateuzinho com 93. O Gabigol, né, que tem entrado... Sempre no final. Sempre no final do jogo. É um jogador de muita qualidade técnica. Exatamente. Ou nem entrado, né? Ontem, mesmo com todos esses desfalques, nem entrou. E ele colocou o Lautaro, né? Colocar o Lautaro é um pouco ofensivo. E ele tinha banco. Além do Gabigol, do Mateuzinho, do Bolassi, tem os meninos, o Murilo, o Japa, o Kenji. Ele pode trocar. Posso fazer o papel aqui de advogado? Pode, vai perder a causa, mas pode. Aqui, isso não é parte de uma curva de aprendizado do Léo Jardim com a realidade do futebol brasileiro? Vou tentar explicar o que eu tô dizendo. O cara que trabalha no futebol europeu, ali, ele tá acostumado com um calendário muito mais leve, com viagens muito mais leves. Cara, em Portugal, o cara sai de uma ponta a outra do país em 3 horas de trem-bala. Na França, o cara viaja com a maior facilidade, estrada duplicada, maravilhosa, trem. É outra realidade de logística e de calendário para os times. Então, talvez não seja uma cabeça ainda de um uso do elenco com a realidade do futebol europeu, sendo que o desgaste físico no futebol brasileiro é muito maior. E esse também não seria um preço que o Cruzeiro está pagando por trazer um técnico extremamente competente, mas que ainda não está adaptado ao futebol brasileiro. Isso não é parte de uma curva de aprendizado dele? Ele falou até isso numa das entrevistas, né? Que é muito difícil ficar muito tempo no Brasil, porque é muito desgastante e tal. Mas o jogo, João, ele te mostra. E o jogo estava mostrando, por exemplo, que o Wallace, que já tinha inclusive cartão amarelo, não estava aguentando o ritmo. E outros jogadores já haviam se desgastado muito. O jogo mostra, o jogo te dá essas informações. Mas esse não é exatamente o papel da gestão do futebol? Chegar ali pro técnico, na conversa clara, na reunião. Eu não estou falando de interferir em escalação de time, porque ninguém deve fazer isso. Mas chegar ali o diretor de futebol, o vice de futebol, a gerência do futebol, e falar assim, ô chefe, vamos analisar aqui, vamos tentar pensar em utilizar mais o elenco e mexer mais, o time está sentindo, olha aqui esse número, olha aqui esse dado, olha aqui esse gráfico. Não é um pouquinho do papel desse diálogo do departamento de futebol para com o técnico? Fundamental, até porque tem gente que entende muito de bola lá. Eu até cobrei essa conversa no Rádio Esportes. Eu só temo uma coisa, viu, João? Eu sou fã do Pedrinho, eu sou fã do Léo Jardim. Eu não sei se de repente o Léo Jardim pegou a chave do clube para ele e não tem mais diálogo. O que ele fala, o que ele determina, não tem conversa, não tem nada, é o que ele acha e acabou. Ontem, talvez tenha sido a pior participação do Léo Jardim no comando do Cruzeiro. O que não muda, pelo menos na minha cabeça, o fato dele ser o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.